Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol, muito bom dia para todos, excelente quarta-feira para todos nós. Bom, turma, chegando aqui para passar primeiramente a agenda de jogos de hoje. Vamos lá, né? Tudo começa às 3 horas da tarde, certo? Copa do Brasil Sub-17. Vamos ter os seguintes jogos, quartas de final, jogos da volta. Fluminense e CRB, Sport e Paysandu, Corinthians e São Paulo, 3 horas. Vamos ter também 3 horas. Mas aqui, Campeonato Brasileiro Sub-20 agora. Atlético Paranaense Internacional. O São Paulo encarando o Grêmio. O Santos encarando o Ceará. Gente, Campeonato Brasileiro Sub-20, 3 horas. 3h30, Cruzeiro e Maranhão. Copa do Brasil Sub-17, 3h30. 4 horas da tarde, vamos ter aqui PSG e Barcelona, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. 4 horas, quartas de final, Liga dos Campeões da Europa, jogos de ida. Continuando. Bom, gente, continuando a agenda por aqui. Atlético Acreano e Plácido de Castro, 5h30 da tarde, Campeonato Acreano. 7 horas da noite, vamos ter aqui os seguintes jogos: Nacional Potosí e Fortaleza. 7 horas, Copa Sul-Americana. Pela Copa Libertadores, vamos ter Atlético Mineiro e Rosário Central, 7 horas também. Às 8 horas da noite, isso mesmo, Paysandu e Remo, jogo da volta, semifinal, Copa Verde, 8 horas. América de Natal e Santa Cruz do Rio Grande do Norte, 8 horas, Campeonato Potiguar. Também aqui, gente. Vamos ter também aqui, às 9 horas da noite, o time do... Vou dar uma checada para passar, gente. Bom, gente, continuando por aqui, vamos ter às 8h15, um pouco antes aqui, final do Campeonato Sergipano, primeiro jogo, Sergipe e Confiança, 8h15 da noite. Às 9 horas, Real Tomaiapo e Internacional de Porto Alegre, Copa Sul-Americana, 9 horas da noite. Vamos ter às 9h30 os seguintes jogos: Flamengo e Palestino, São Paulo e Cobressal. Vamos ter aqui às 9h30 Copa Libertadores, Bragantino e Racing, Copa Sul-Americana, 9h30. Copa do Nordeste, fase quartas de final, jogos únicos. Vamos ter às 9h30 hoje, Bahia e Náutico, Sport e Ceará. Vamos ter também aqui vamos ver certinho, às 11h30, Monterrey e Inter Miami, Liga dos Campeões da CONCACAF, 11h30 da noite. Bom, galera, mais 3 jogos de hoje aqui, né? 7 horas da noite, vamos ter São Lourenço e Independente Del Valle, Copa Libertadores. Copa Libertadores, 7 horas. Vamos ter 9 horas da noite, Peñarol e Caracas, Copa Libertadores, 9 horas. 11 horas da noite, Independente Medellín contra o César Vallejo, 11 horas. Repito, 11 horas da noite, Copa Sul-Americana. Vamos lá, galera. Agora para passar os jogos que aconteceram no dia de ontem, né? Vamos lá. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, os resultados foram os seguintes: Cruzeiro e Atlético Goianiense, 1-1. Bahia 1, Fluminense 0. Palmeiras 2, Corinthians 0. Campeonato Brasileiro Sub-20, esses foram os resultados de ontem, né? Aqui também tivemos
Aqui vamos ver Liga dos Campeões. Jogos da ida, fase quartas de final da competição. Arsenal 2, Bayern de Munique 2, Real Madrid 3, Manchester City também 3. Tivemos decisão de terceiro e quarto lugar da She Believes Cup, que é a competição de futebol feminino, né? Que está sendo realizada nos Estados Unidos, que foi, na verdade, realizada, né? Acabou ontem. O Brasil empatou com o time do Japão por 1-1 no tempo normal e venceu nos pênaltis por 3-0, com 3 defesas da goleira do Grêmio, Lorena, né? Bom, o Brasil fica com o terceiro lugar dessa competição aqui, gente. Continuando. Bom, gente, vamos lá, né, para outros resultados aqui. Pela Copa Sul-Americana, o Argentino Júnior perdeu para o Racing de Montevideo por 3-0. O Corinthians venceu o Nacional Asunción por 4-0. A Copa Sul-Americana. Pela Copa Libertadores, Atipato do Chile 2, Grêmio 0. Aqui também, gente. Também tivemos aqui CRB 0 também para o Botafogo da Paraíba, 4-3 para o CRB nos pênaltis, CRB na semifinal da Copa do Nordeste. Assim como também Sampaio Corrêa 3, Imperatriz 0, Sampaio Corrêa na final do Campeonato Maranhense. Estados Unidos 2, Canadá 2, 5-4 para os Estados Unidos nos pênaltis. Estados Unidos campeão da She Believes Cup, beleza? Atlético Roraima 1, Náutico também 1. Campeonato Roraimense também tivemos ontem. Continuando. Bom, gente, outro resultado pela Copa Sul-Americana, mais 2 resultados, aliás, pela Copa Sul-Americana. Boca Juniors 1, Trinidense, repito, Boca Juniors 1, Trinidense 0. Aqui pela Copa Sul-Americana. Atlético Paranaense 6, Raio Juliano, que nomezinho, hein? Repito, Atlético Paranaense 6, Raio Juliano 0. Copa Sul-Americana. Também aqui pela Copa Libertadores, tivemos o Fluminense vencendo o Colo-Colo por 2-1. Copa Libertadores. E também Júnior Barranquilla e Universitário empatando por 1-1. Copa Libertadores também. Liga dos Campeões da CONCACAF. Tivemos aqui essa competição, né? A Liga dos Campeões da CONCACAF. O Columbus Crew empatou por 1-1 com o Tigre do México e 4-3 para o Columbus Crew dos Estados Unidos nos pênaltis. Columbus Crew na próxima fase da Liga dos Campeões da CONCACAF. Assim como também o América do México, que venceu o New England Revolution pelo placar de 5-2 e também se classificou para a próxima fase da Liga dos Campeões da CONCACAF. Gente, só voltando aqui, né? Quase sempre eu venho me esquecendo de alguma coisa, então, para trazer mais isso, né? Monte Roraima 2, Real 0. Resultado de ontem pelo Campeonato Roraimense também aqui. Bom, gente, o Santos quer a contratação. Eu já vou começando aqui notícias do Mercadão da Bola, né? Então vamos lá. O Santos quer a contratação do goleiro Carlos Miguel, do Corinthians. O Coritiba anunciou a contratação aqui de Everton Morelli, atacante do Maringá do Paraná. O Vitória da Bahia encaminhou a contratação do atacante Xande, destaque do 13 de Campina Grande, tá chegando para o Vitória da Bahia. O Náutico renovou o contrato com o zagueiro Joécio até o final da Série C do Campeonato Brasileiro nesse ano. Vamos lá, gente, para mais situações. Juan Nardoni, esse jogador é um jogador do Racing da Argentina e o Internacional tem interesse no jogador. Apesar disso, em entrevista, o presidente do Racing falou que até agora não chegou uma proposta oficial pelo jogador. Beleza?
O Atlético Mineiro, que tem contrato com o jogador Gemerson até final do Campeonato Brasileiro desse ano, quer renovar o contrato com esse jogador por mais tempo. Falando no futebol mineiro, Nicolás Larcamón, né? Foi demitido do Cruzeiro, o treinador. E ontem mesmo, né? Ontem na parte da tarde, de maneira oficial, o Cruzeiro confirmou, né, a contratação de Fernando Seabra, treinador que estava no Sub-23 do Bragantino e chega agora para o Cruzeiro, né, para assumir o profissional. Bom, gente, o PSG deve fechar 2 contratações na janela de verão, né, lá na Europa. O Kvaratskhelia é um jogador que é muito forte, esse nome, no PSG para a próxima temporada. Jogador georgiano do Napoli. Outro jogador também aqui é o Gavi, do Barcelona. Só para os amigos terem uma ideia, 1 bilhão de euros é o valor para quem quiser tirar esse jogador do Barcelona. E o PSG tem interesse. Uma outra situação é sobre o Manchester City, né? Que, no caso, tá acertando tudo, né? De maneira verbal com o jogador brasileiro Lucas Paquetá para contratá-lo na janela de verão. Lucas Paquetá, que está atualmente no West Ham, né? Continuando aqui. Bom, gente, Borussia Dortmund tem interesse no jogador Bakayoko, atacante do PSV da Holanda. O Burnley e o Brentford, ambos clubes da Premier League, também têm interesse no jogador. Milan, Newcastle e Liverpool têm interesse no atacante Crescencio Summerville, do Leeds United, da Inglaterra. Bom, gente, 70 milhões de libras é o que o Al Ittihad da Arábia Saudita está disposto a oferecer ao Liverpool para ter o jogador Mohamed Salah na próxima janela. Gabriel Inocêncio, lateral que está no Água Santa, está se encaminhando para o Juventude. Vai ser o novo lateral do Juventude de Caxias do Sul. Vamos lá, gente, mais situações. O América Mineiro oficializou na tarde de ontem a contratação do atacante Vinícius, que chega do Goiás. Como eu já até trouxe isso ontem, né? O Carlos de Pena, jogador ex-internacional, fechou com o Bahia mesmo. O Goiás fechou com 2 zagueiros. As seguintes contratações: David Braz, chega do Fluminense para o Goiás. E o Messias, que estava no Santos, zagueiro, também fechou com o Goiás. Bom, continuando. Bom, gente, o Santos quer a contratação do atacante Maceió, da Portuguesa Santista. O atacante Júlio Furge, do Grêmio não, né? Do Santos, interessa ao Fortaleza. Já estão negociando, inclusive. O Criciúma oficializou a contratação do atacante Mateuzinho, que chega do América Mineiro. Bom, gente, o Goiás encaminhou também as contratações de Thiago Galhardo. Essa contratação, né? Porque a outra tá fechada. Thiago Galhardo do Fortaleza tá chegando pro Goiás. E o Regis do Guarani também fechou com o Goiás. Esse já tá certo. A Atalanta vai fazer proposta pelo zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo. O CSKA da Rússia tem interesse no atacante Emerson, do Botafogo. Bom, gente, o Braga de Portugal e o Bolonha da Itália, repito, o Braga de Portugal e o Bolonha da Itália tem interesse no lateral Riquelme, do Cuiabá. Outra situação também aqui é sobre o Adrian Brezuela, do Guarani do Paraguai, que está encaminhado para fechar com o Corinthians, zagueiro. O Flamengo fez proposta para contratar o lateral Douglas Santos, cria da base do Náutico, e está atualmente no Zenit. E o Flamengo fez proposta para ter o jogador. Gente, o América Mineiro,
O América do México, é muito América que tem, viu? O América do México tem interesse em trazer, né, lá para o México, o Thiago Alcântara, que está rescindindo o contrato com o Liverpool, né? Tá se encerrando, na verdade, o contrato do jogador. E o América do México tem interesse no meia espanhol, hispano-brasileiro. João Vitor, lateral, foi oficializado como nova contratação do Juventude. O Fortaleza oficializou, também ontem, Emanuel Martinez, jogador que chega do América Mineiro. Fecha com Fortaleza aí. Bom, gente, mais algumas coisas por aqui. O Grupo City tem interesse em contratar o atacante Gustavo Nunes do Grêmio para um de seus clubes. O Krasnodar da Rússia tem interesse na contratação do goleiro Gabriel Grando do Grêmio. A Inter de Milão, ou o Inter de Milão, tem interesse não, né? Na verdade já fez proposta. Contrato de 3 anos para o goleiro Bento, do Atlético Paranaense. Esse goleiro deve estar indo para o Inter de Milão nos próximos dias ou nos próximos meses. Gente, também aqui para fechar, essa notícia sobre o esporte, né? Aqui também do Recife. Ontem houve o julgamento no pleno do STJD sobre aquela situação de Sport Fortaleza, quantos jogos de punição, tudo isso. Bom, o Sport teve a multa que irá pagar em juízo aumentada de 80 mil para 100 mil reais, mas a pena do número de jogos diminuída, de portões fechados. Primeiro que o Sport não mais vai ter jogos de portões fechados totalmente, beleza? O Sport tem que cumprir mais um jogo agora contra o Ceará, esse jogo de hoje. É uma competição da CBF, tudo isso, né? Então, Sport Ceará hoje será com apenas, no máximo, a capacidade para 30 mil pessoas. O setor superior da arena e inferior da arena, que eram para a torcida organizada se instalava nesses setores, estarão fechados na Arena Pernambuco, beleza? E depois desse jogo aqui, o Sport estará livre para colocar público máximo tranquilamente nos seus jogos na Arena Pernambuco. Uma outra informação sobre o Sport é que as obras de reforma na Ilha do Retiro estavam suspensas por falta de dinheiro e por essa situação de mandar jogos de portões fechados. Realmente é um prejuízo muito grande, segundo o presidente do Sport, que chegava a 5, 6 milhões de prejuízo. E o que acontece? O Sport estava até pensando em mandar seus jogos no Arruda, em função disso. Esses jogos de portões fechados, né? Mas, com essa nova situação aí, né? Essa liberação praticamente do STJD, as obras na Ilha do Retiro vão voltar a partir de hoje, e a previsão é de que até final de julho ou começo de agosto o Sport volte a mandar seus jogos normalmente na Ilha do Retiro, gente. Então é isso. Abraço a todos, até a próxima e valeu, galera. Deixem um like, é bem importante, e fui!